Você está com uma campanha de pesquisa sem resultados ou oscilando muito? Eu vou te mostrar hoje nesse vídeo quais são os principais pontos que eu costumo analisar em campanhas de pesquisa. Me chamo Daniel Pisetti, sou supervisor da equipe de Google Ads aqui da Blueberry. E antes de entrarmos no conteúdo, eu queria fazer um convite para você, empresário, para se cadastrar no nosso link que está aqui na descrição desse vídeo para receber uma consultoria gratuita sobre a sua empresa. Teremos o prazer de atender você. Primeiramente, como eu falei anteriormente, é natural ter algumas oscilações na campanha de pesquisa do Google. Pode ser que tenha alguma sazonalidade que impeça com que os resultados avancem, maturação de estratégias. Então, tem muitos pontos que que a gente precisa avaliar, né? Ter essa ciência de que pode acontecer nas campanhas de pesquisa, tempo de otimizações também é muito importante, mas é importante também a gente saber identificar os pontos corretos dentro de uma campanha de pesquisa, como fazer uma análise correta dentro de uma campanha de pesquisa para que eu consiga identificar alguns pontos de melhoria. Então eu vou te passar alguns pontos que são cruciais que eu sempre busco identificar em campanhas para que a gente consiga identificar pontos positivos, pontos negativos e ir corrigindo aos poucos, fazendo as otimizações, certo? Então o primeiro ponto que eu gostaria de passar para vocês é identificar a quantidade de palavras-chave dentro dos grupos de anúncios. Então é muito comum, às vezes, o gestor criar uma campanha, colocar um grupo de anúncios ou dois e colocar uma quantidade muito grande de palavras-chave e às vezes até palavras que não se conectam tanto assim uma com a outra. O importante das campanhas de pesquisa do Google é eu ter uma separação bem clara. Então, se eu estou anunciando um tipo de produto, ou às vezes até o mesmo produto, mas ele tenha duas ou três formas de ser chamado diferente, duas ou três tipos de pesquisa diferentes para o mesmo produto, é interessante que eu deixe tudo separadinho em grupos de anúncios ou até campanhas diferentes com seus orçamentos dedicados. E as palavras-chave, consequentemente, tenham as separações ideais e, consequentemente, os anúncios também tenham as separações para cada tipo de palavra-chave, para cada tipo de grupos de palavras-chave, para que eu consiga ter uma qualidade no anúncio, uma qualidade na entrega da minha campanha e que fique de fato bem separado, bem organizado. Então, se você tem uma campanha de pesquisa hoje que tem muitas palavras-chave que não conversam tanto assim uma com a outra, tente separar em grupos, palavras-chave que combinem, que falem do mesmo assunto, vamos dizer assim. Tente separar elas em grupos de anúncios ou campanhas diferentes e, consequentemente, os anúncios conversem com esse grupo de palavras-chave. Assim eu vou conseguir ter uma separação bem clara e consequentemente, eu vou alavancar a qualidade dessas minhas campanhas. Seguindo a mesma linha das palavras-chave, os termos de pesquisa são muito importantes. É um ponto que eu particularmente sempre busco observar, porque principalmente para campanhas novas é muito comum com que o Google imprima o nosso anúncio, vamos dizer assim, ele mostra os nossos anúncios para pesquisas que às vezes não tem muito a ver ali com a nossa palavra-chave que a gente escolheu. É comum, é natural. O Google, no começo das campanhas, no começo das estratégias, ele acaba que fazendo uma entrega talvez um pouquinho maior para que ele consiga identificar o público. Então é natural que às vezes eu tenha uma palavra-chave de um tipo e ele acabe que o usuário vá lá, pesquisa de uma palavra-chave que não faz tanto sentido com a palavra que eu esteja utilizando na minha campanha e o anúncio aparece. Então esses termos que estão aparecendo lá nos campos de termos de pesquisa, é importante que eu selecione o que é ruim, o que é bom e eu vá consequentemente negativando, excluindo e separando da melhor maneira. Da mesma maneira, palavras-chave negativas também é um ponto muito importante para a gente observar, porque eu também consigo iniciar as minhas campanhas já com as palavras negativas, já com uma boa lista de palavras negativas. Porque quando eu estou pesquisando as palavras positivas do meu site, as palavras positivas para usar nas minhas campanhas, eu também consigo identificar palavras que não fazem tanto sentido. Palavras que eu não trabalho, palavras que não fazem sentido com o meu produto, então eu já posso iniciar com uma lista de palavras-chave negativas. Então, caso você vá analisar uma campanha agora de pesquisa e você abra os termos de pesquisa e tenha muitos termos, procure já otimizar, né, já separar bastante esses termos. E se você abrir o seu campo de palavras-chave negativas e não tem nenhuma palavra-chave, tem poucas, já separe algumas palavras, alguns termos interessantes que você considera que você não quer que seu anúncio apareça, para caso alguém pesquise, e já faça uma boa lista de palavras negativas. Já coloque isso porque a sua campanha já vai começar de uma forma mais otimizada, digamos assim. Beleza? Outro ponto que eu já falei aqui, mas muito importante, são os anúncios. Se você tem anúncios, né, a primeira coisa que eu gosto de fazer também quando estou olhando uma campanha de pesquisa, uma das primeiras coisas, na verdade, que eu gosto de fazer,
é olhar como estão os anúncios, porque geralmente eu gosto de trabalhar com pelo menos 2 a 3 anúncios por grupos de anúncio. E esses anúncios, quando tem uma quantidade um pouquinho maior, eu consigo fazer um teste AB, verificar o que está dando certo e o que está dando errado. Às vezes eu posso ter um grupo de anúncios com, sei lá, 3 anúncios e só um está convertendo. Os outros 2 não estão, inclusive estão com custos ali bem ruins. Então eu consigo identificar qual anúncio está dando mais certo e fazer essa separação. Posso parar os anúncios que não estão indo bem ou modificá-los com base no que está dando certo. Então essa é uma análise bem importante dos anúncios, dos criativos, caso você trabalhe com vídeo, né? Caso trabalhe com display. Mas hoje, falando apenas de campanhas de pesquisa, é importante que você verifique os textos dos anúncios para que você consiga diferenciar e criar sempre com base no que está dando certo. Outro ponto importante que eu gosto de observar é a geolocalização. A geolocalização é muito importante porque às vezes eu tenho um serviço ou até mesmo um e-commerce que eu esteja anunciando para todo o Brasil ou para vários estados do Brasil, várias cidades, e apenas algumas convertem, outras não, outras só estão gastando. Então eu tenho que fazer essa análise para saber o que está dando certo e o que está dando errado nas minhas campanhas, na entrega das minhas campanhas. Porque se eu tenho localizações ali que estão rodando há muito tempo e não tem conversões, não tem bons custos, não estão trazendo um bom retorno para as minhas estratégias, é importante que eu saiba separar. Ou eu paro de trabalhar com essas localizações, ou eu separo em uma outra campanha, em outro orçamento, deixo um pouquinho de lado, porque eu quero focar no que está dando mais certo. Da mesma maneira, seguindo essa linha, é muito importante a gente saber o que está dando certo e o que está dando errado na parte de extensões. Na verdade, mudou um pouquinho o nome, né? Sempre foi conhecido como extensões e agora é recursos. Então, os recursos ou extensões como site links, frases de destaque, telefone, enfim, chamada, promoções, enfim, snippets estruturados é outra extensão muito bacana de estar utilizando também. Essas extensões, é importante que eu tenha um bom volume delas para que eu consiga deixar o meu anúncio mais completo. Então eu já fui analisar muitas campanhas de pesquisa que às vezes tinham poucas extensões, ou extensões que estavam rodando há muito tempo e não tinham bons números. Elas não estavam agregando tanto assim para os meus anúncios. Então é importante que eu tenha uma rotação, crie mais extensões, deixe ela bem completa, deixe o meu anúncio bem completo. E se tem alguma extensão ou outra ali que não esteja fazendo tanto sentido, já mudou um pouquinho como eu converso com o meu público, é legal tirar e colocar novas. Outro ponto muito importante é do meu público-alvo, as informações demográficas. Então, se eu tenho... É natural, eu já vi muitas vezes acontecer de uma campanha de pesquisa, às vezes, para eu poder conhecer meu público, às vezes alguma empresa que não conhece tanto seu público ainda, o ideal é que já comece a anunciar para um público que já conhece, né? Mas às vezes o anunciante vai começar ali as campanhas de pesquisa e deixa um público um pouquinho mais amplo, de questões de idade, questões de gênero, e às vezes não conhece tanto o público e deixa rodando. Só que depois de um tempo, a gente já começa a perceber qual o público que converte mais, qual o público que está dando certo, qual o público que não está tão interessante assim. Então é importante fazer essa análise para que eu consiga excluir ou até mesmo dar algum lance negativo para alguns públicos das informações demográficas, principalmente questões de idade, renda e gênero. Outro ponto interessante para a gente poder analisar são os dispositivos, que são separados em computadores, celulares e tablets. É muito comum hoje, a maioria das pesquisas, né, você pode notar, caso você verifique nesse momento ali a sua campanha de pesquisa, é muito normal, muito natural, que tenham muitas buscas através do celular e até menos ali através de computadores e tablet, quase nada, né? Então é importante eu saber qual também dispositivo está dando certo, qual que não está tão legal. Então, dependendo da estratégia que você for utilizar, você pode até separar a sua campanha em duas, uma somente para celular, uma somente para computador. Então aí eu já estou conseguindo identificar, analisar algumas coisas da minha campanha e eu já estou conseguindo pensar em uma estratégia para poder entregar mais. Então eu posso, por exemplo, eu tenho os dispositivos celulares estão convertendo mais, tem mais buscas, porém ele está dividindo muito orçamento com os computadores. Eu posso separar em duas campanhas, uma para celulares, outra para computadores e destinar verbas diferentes, orçamentos diferentes para ter mais sucesso no que está dando certo. Outro ponto importante que eu gosto de analisar dentro das campanhas de pesquisa são as informações de leilão, porque nas informações de leilão o Google consegue me mostrar quais sites estão competindo ali com as minhas palavras-chave e informações de parcela de superação, quem está aparecendo na frente, quem tá aparecendo pouco, quais são as parcelas de impressões, e eu consigo identificar se o meu site está bem ranqueado, se não está, se eu já tenho uma noção, se de repente o meu anunciante, o meu concorrente, ele de repente está anunciando de repente com uma verba muito maior que a minha, ele está aparecendo muito mais, eu estou aparecendo pouco. Então, essas informações de leilão são muito importantes para que eu tenha um direcionamento
das minhas campanhas de pesquisa. E antes de encerrarmos, eu queria passar 2 dicas de ouro aí. A primeira dica é fazer uma separação das palavras-chave dependendo da etapa do funil. Então, como eu falei lá no início, se eu tenho palavras-chave que é uma boa quantidade de palavras-chave para o mesmo produto ou o mesmo serviço, e eu tenho formas diferentes de pesquisar esse tipo de produto, eu consigo separar em etapas do funil. Então, pessoas que de repente não me conhecem ainda, eu posso criar um grupo de anúncio ou uma campanha com palavras-chave um pouquinho mais amplas, meio de funil, de repente palavras já um pouco mais focadas, e fundo de funil, palavras bem focadas na minha pesquisa. Então eu posso separar as minhas campanhas em 3 etapas diferentes para que eu consiga atingir 3 tipos de públicos diferentes. E a dica de ouro número 2 é faça testes AB. Lá na aba de experimentos, faça teste AB com estratégias de lances diferentes. Então, às vezes eu estou trabalhando com uma estratégia de lances de conversão, de CPA, de maximizar cliques, enfim, e eu preciso mudar a minha... Ou, enfim, o Google já deu a dica de mudar nos insights, de repente eu quero mudar ali para poder mudar um pouquinho das minhas estratégias, mas eu tenho receio, porque se eu mudar, pode ser que caia também os resultados das minhas campanhas. Então o interessante é que eu faça um teste AB, eu consiga fazer um experimento, fazer como se fosse uma cópia da minha campanha original, e esse experimento faz com que o Google, eu possa escolher ali 50% do tráfego, né, para uma campanha, 50% para outra, e o Google ele faz essa divisão, ele joga meio público, né, 50% do público para uma campanha, 50% do público para a campanha teste, né, a campanha B, e eu consigo deixar a campanha A com uma estratégia de lances, a campanha B com outra estratégia de lances. Eu consigo depois identificar quais das 2 estratégias estão me trazendo maior retorno. Então essa dica é muito importante, teste AB, experimento, ele é muito bom para alavancar as estratégias das minhas campanhas. Esse foi mais um conteúdo sobre Google Ads aqui no nosso canal do YouTube. Hoje falando um pouquinho de campanhas de pesquisa, o coração aí do Google Ads, né, como muitos chamam, por ser uma das principais campanhas do Google. Informações bem importantes para que você consiga analisar e identificar o que está certo e o que está errado dentro das suas estratégias. Antes de você sair, curta o nosso vídeo, deixe um comentário, inscreva no nosso canal. É importante a sua participação aqui com a gente e a gente se vê na próxima.